Para quem está acompanhando a leitura desse livro, hoje vamos dar continuidade ao capítulo 2 ainda. Capítulo 2 tem o título Atenção Plena. Nesse capítulo, ele tem subtítulos. Então, nós estamos lendo ainda Seja Amigo das Suas Emoções, que faz parte do capítulo 2. Para quem chegou agora e não acompanhou as leituras anteriores, no canal do YouTube Viver Meditação, você encontra lá todas essas leituras fragmentadas, né? Cada dia um pedacinho do livro. É uma leitura comentada e praticada. E só reforçando, né? São mais de 3 milhões de livros vendidos. Esse livro aqui, ele bateu o recorde. O autor é o Raimin Sunim e ele explica aqui de uma forma muito leve, muito suave, que adaptações nós podemos fazer na nossa vida para que ela não se torne tão pesada. Você já percebeu como a gente às vezes carrega fardo tão pesado por culpa, por insegurança, por medo, por achar que a gente é culpado de tudo e não tem solução para aquele problema, por enfrentar uma dificuldade e não saber lidar com as coisas que chegam até a gente. E também por a gente não saber apreciar os momentos bons que a gente vive. Então ele mostra aqui de uma forma muito sutil, muito leve e muito prazerosa de ler e de viver. Quero dar um oi para a Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bem? Bom que vocês vão aparecendo aí. E se não der para acompanhar, né? Caso você tenha algo a fazer e não pode estar acompanhando aqui, você pode acompanhar pelo YouTube, porque elas ficam gravadas, essa leitura. Então vamos lá, a gente sempre começa tendo um momento de presença, por isso que eu falo que é uma leitura também praticada, porque não é só chegar e ler, é chegar, se conectar e estar aberta para a leitura. Então eu vou pedir para que você fique confortável, que você desabotoe a roupa se estiver apertada, que você solte o cabelo, que você relaxe, né, do jeito que for melhor para você. E faça uma respiração consciente, enchendo o peito de ar, soltando o ar pela boca. Isso traz presença. Mais uma vez, inspirando, expirando. Só mais uma, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Uma coisa que a gente pode fazer também, que traz relaxamento, é a gente alongar um pouquinho o pescoço, forçar o pescoço para um lado, depois alongar o pescoço para o outro lado. Esses exercícios conectam a gente com o que a gente se propõe a fazer. No nosso caso, é a leitura comentada desse livro de hoje. Aqui a gente pode alongar também. Leva o queixo lá para cima e volta, desce a cabeça. E para finalizar, a gente vai soltar um pouquinho os ombros, girar um pouquinho os ombros. Aqui, ó, é onde a gente mais leva a nossa atenção do dia a dia, as nossas preocupações. Ombro e pescoço. Então, fazer esse movimento aqui parece que não surte efeito, mas traz benefício sim.
Só você fazer com presença, girando e respirando. E pronto, a gente fez o nosso momento de prática e consciência. Vamos então para a leitura do capítulo 2. Ainda estamos no subtítulo Seja Amigo das Suas Emoções. Deixa eu parar aqui a nossa música. Então vamos lá, estou dando continuidade. Quem está acompanhando no livro é a página 62. Reforçando, cada capítulo ele traz um texto, fazendo a apresentação do capítulo. Nesse caso, o capítulo 2 é a atenção plena, e depois ele traz fragmentos de reflexões. E a gente lê essas reflexões e depois faz algum comentário, uma explanação do que ele quis dizer com essa reflexão. Por isso que é a leitura comentada. Vamos lá. Coisas de que eu gostava quando era jovem, mas não gosto mais hoje em dia. Viagens de avião, buffet de comida liberada, filmes de terror, ficar acordado a noite toda. Coisas de que eu gosto só agora que estou mais velho. Mozart, arroz integral, meditação, passar um tempo sozinho, exercícios regulares. Nós mudamos sem perceber. Estamos em meio a uma mudança nesse exato momento. Aqui, como está dentro do capítulo Atenção Plena, quem já praticou mindfulness, né, que é um estilo de meditação, é uma prática meditativa, o mindfulness ele traz a nossa atenção para o momento presente. Livres de apego e culpas e medos. Quando a gente silencia, tem o hábito de silenciar a nossa mente, nós começamos a entender que tudo na vida está em constante mudança e que nada é permanente, né? A gente começa a compreender que situações mudam, pessoas mudam, a gente muda o tempo todo. E aceitar isso em nós já é um fardo que a gente tira das nossas costas. Já é um peso grande que a gente tira. E ele começa aqui falando de coisas simples, do que ele gostava quando era mais jovem, filme de terror, ficar acordado a noite toda. E hoje ele não faz isso, hoje ele não gosta disso. Mas não que ele não vá fazer isso em algum momento. Então, tudo que a gente se propõe a fazer e se conhece, a gente vai tendo mais clareza do que nos deixa com mais entusiasmo, né, das nossas ações, emoções e pensamentos. Se eu já experimentei brócolis uma vez na vida e não gostei de brócolis, isso não significa que hoje, eu experimentando, eu não vá gostar. Então, tem coisas que a gente já experimentou, já experienciou e não foi legal, mas que se eu experimentar hoje, pode ser que eu goste, porque a pessoa que me ofereceu brócolis usou um tempero diferente, ou colocou um pouco mais de sal, ou trouxe um azeite que melhorou, aguçou o meu paladar. Então aqui ele traz que nós estamos em meio a uma mudança, e essa mudança está acontecendo agora. E a gente aceitar isso, de que estamos mudando e que tá tudo bem se eu não gosto de tal coisa, ou se eu gosto de tal coisa, mas o fato é você ter consciência disso, o porquê disso, trazer para você, para sua vida, esse propósito consciente do
que você gosta, do que você já gostou, do que você não gosta mais, do que te deixa feliz, do que te deixa aborrecido. Isso é autoconhecimento. Não lamente o fato do mundo ter mudado. Não se ressinta porque as pessoas mudaram. Avaliar o presente através das memórias do passado pode causar tristeza. Quer você queira ou não, a mudança é inevitável. Abrace e acolha essa transformação. Então, o que ele diz aqui, que a gente muda, tem coisas, claro, que a gente já fez, que se arrepende, e que se a gente traz à mente o tempo todo algo que eu fiz e me arrependi, eu estou gerando um sofrimento para mim. Eu estou carregando uma culpa constante. Então, é também não ficar preso às memórias do passado. Entender que a gente está sempre mudando. Todo dia é uma oportunidade de recomeço e de fazer diferente. Aprender com o erro do passado, ok, mas ficar remoendo isso causa tristeza, causa dor e causa desconforto. Então é lembrar para aprender, não lembrar para adoecer. Seja um objeto, um pensamento ou um sentimento, se emergiu do vazio, logo vai mudar de forma e se recolher de volta ao vazio. Buscadores da verdade eterna devem olhar para além da sua natureza impermanente e tomar consciência daquele, entre aspas, que percebe a impermanência. Então, ele traz aqui, e é o que Mindfulness sempre mostra para nós quando estamos em prática constante, que é a lei da impermanência. Tudo na vida é impermanente. Todo um processo da natureza de florir, de gerar fruto, nascer, reproduzir, tudo está em constante movimento. Então, essa lei da natureza, da impermanência, quando você para e observa os animais e todo um contexto da natureza, do natural, a gente vê que por que eu quero ser permanente? Por que eu não quero mudar? Por que eu sempre quero fazer do mesmo jeito e quero que a vida aconteça do jeito que é mais confortável para mim? É isso que nos causa o sofrimento e a dor. Eu querer sempre o conforto, querer sempre do jeito que me agrada. Mas o fato é, quando eu entendo que eu estou num mundo de mudança, de movimento, de uma natureza impermanente, eu começo a entender que seja as coisas ruins, ou sejam boas, sejam as dificuldades ou nas alegrias, eu vou conseguir passar por isso com total consciência de que eu preciso viver esse momento porque ele não é para sempre. Eu não vou ficar ali na mesmice, tudo está mudando. Então, as coisas ruins passam, mas as coisas boas também. É por isso que a gente tem que aproveitá-las. É por isso que esse livro mostra que quando a gente desacelera, a gente encontra esse refúgio e essa paz que a gente tanto busca. A gente degusta mais a vida, aproveita mais. Pena que muitas pessoas começam a entender isso quando passam por grandes dores ou por perda de entes queridos, por uma perda de uma pessoa que era muito significativa, e aí esse livro começa a fazer mais sentido. Infelizmente, as pessoas são mais tocadas pela mudança quando vivenciam a dor do que buscar, apreciar esse momento no amor, na leveza, no momento que você tá bem. Seguindo, o monge mais venerado por outros monges
não é aquele que parece mais santo, que prega melhor, administra o maior templo, ou prediz o futuro com maior precisão, ou tem a capacidade de curar doenças. O monge mais venerado é aquele que ensina através das próprias ações. Ele não possui aura de arrogância e sacrifica primeiro a si mesmo pela comunidade. Então aqui, quando a gente está se espelhando numa pessoa, aqui ele fala o monge, mas qualquer líder religioso ou um professor, uma pessoa que você se espelha, quando ele diz que essa pessoa ela é iluminada ou ela tem, né, uma aura muito evoluída, não é pelos feitos materiais dela, não é por um templo que ela construiu gigante, não é por ela ter curado doenças, mas é pela própria ação dela diante da vida. São as ações. Assim como a gente aprende que os nossos pais nos educam pela ação e não pelas palavras, um grande líder que a gente se espelha, que é bondoso, um exemplo, né? Nós cristãos é Jesus. Ele ensinou pelas ações. Então, isso aqui é interessante a gente aprender, porque o caminho de volta para casa, que é o nosso caminho interior, ele se espelha nesses exemplos de não ser arrogante, de olhar o todo, de olhar o comum, a comunidade. Não primeiro eu, mas o que é bom para mim é bom para todos. Tem que ser bom para todos. Esse caminho a gente vai alcançando quando a gente desacelera e olha para si, quando a gente se acalma e busca o nosso autoconhecimento. Isso não é forçado, acontece naturalmente. O olhar altruísta, a bondade amorosa, o olhar empático, se colocar no lugar do outro, né? Isso não é forçado. Isso vai acontecendo naturalmente. Seguindo, a espiritualidade deve ser praticada não apenas nos momentos de solidão, mas também entre as pessoas. Abra-se para os que estão à sua volta e sinta-se conectado a eles. Esse é o verdadeiro desafio da prática espiritual. Quando a gente fala de evolução interna, quando a gente diz sobre autoconhecimento, não tem como desconectar da evolução espiritual. Não tem como eu evoluir em pensamento, evoluir em ação, evoluir em controlar minhas emoções e não evoluir espiritualmente. Está diretamente ligado. E aqui falar de espiritualidade, eu praticar a bondade, eu ter um olhar mais compassivo comigo e com os outros, exige que eu não fique sozinha, que eu não vá para o meu canto e fique ali na solidão, olhando só por mim, mas que a evolução espiritual ela se faz a todo momento, no trânsito, quando alguém te agride com palavras, no trabalho, em família, com seu vizinho. Então, estar aberta e crescer espiritualmente é estar conectado com os outros, é levar uma palavra amiga, é entender que o outro não está no dia bom, por isso que ele agiu daquela forma, mas para a gente chegar nesse nível, primeiro eu tenho que estar bem, primeiro eu tenho que estar equilibrada, mente, corpo, emoção, pensamento, emoção e sensação. Entende que é tudo está muito amarradinho, tudo está muito ligado para que eu evolua,
para que eu consiga desacelerar, para que eu consiga ser mais generosa, para que eu consiga progredir na vida, ser mais produtiva. Tudo está ligado. E esse é o verdadeiro desafio, né, da nossa prática espiritual. É estar conectado com pessoas. Porque o nosso desafio de evolução não é sozinho, ele é coletivo. A minha evolução e a sua evolução, ela não é isolada, ela é coletiva. É por isso que aparecem pessoas de tudo quanto é jeito na nossa frente para a gente aprender, para a gente amadurecer e evoluir. Seguindo, se sua busca pela iluminação é sincera, você pode aprender com uma criança ou mesmo com a pessoa que xingou você na rua. O mundo inteiro se torna seu mestre. Como eu comentei aqui, para você iluminar, né, que a gente chama de iluminação, é ascensão. É quando eu estou inteira em equilíbrio. Quando não é qualquer coisinha que me tira do prumo. Nada me tira do prumo. É difícil, né? Chegar na iluminação. Tô longe desse caminho. Tô longe de chegar lá, mas estou no caminho. Mas estou subindo um degrau de cada vez. E é assim que tem que ser. Um degrau de cada vez. Mas essa iluminação sincera, você pode aprender com a natureza, com os animais, com a criança, como ele diz aqui. Ou mesmo com a pessoa que te xingou na rua. Porque são as pessoas que vão dar oportunidade para a gente crescer. Se não fosse o outro diferente de mim, como é que eu ia medir se eu tô melhor, se eu tô pior? Se eu tô evoluindo ou se eu não estou evoluindo? Até isso nós temos que agradecer as pessoas difíceis que encontramos. Não é fácil, mas esse é o caminho. Porque, como eu disse na reflexão anterior, a evolução é coletiva, não é individual. A nossa ascensão é coletiva. Por isso que nós estamos no meio de gente, no meio de pessoas. Por isso que a gente encontra na nossa jornada aqui pessoas de tudo quanto é jeito. Pessoas que te querem bem, pessoas que te querem mal, pessoa que te xinga, pessoa que te elogia, pessoa que faz coisas para dar errado na sua vida. Tudo é aprendizado. Você vai aprender a ficar mais sagaz, você vai aprender a ser mais generosa. Mas, para a gente entender isso, nós precisamos ter esse autoconhecimento bem fortalecido em nós. Eu preciso me conhecer. Quem sou eu? O que me deixa com muita raiva? O que me deixa com fome? O que me deixa com sede? O que me deixa estressado? Né? Então, entender todo esse processo faz parte do nosso amadurecimento e desacelerar faz toda a diferença. Ter momentos de silêncio e de pausa. Ter momentos para você. Por isso que esse livro é tão importante. Por isso que ele, né, bateu o recorde de um dos livros mais vendidos aí em 2012. Seguindo, a pessoa que o guia em direção ao despertar espiritual não é aquela que o elogia ou é legal com você. A sua espiritualidade se aprofunda por causa daqueles que o insultam e dificultam a sua vida. Esses são seus mestres espirituais disfarçados. Olha só, gente, que nós acabamos de refletir na reflexão anterior. Vou repetir esse aqui que merece. A pessoa que o guia em direção ao despertar espiritual não é aquela que te elogia ou é legal com você. A sua espiritualidade se aprofunda, ou seja, sai da superficialidade, vai lá no fundo mesmo, no âmago, você entender quem sou eu em espírito. Ela se aprofunda
por causa daqueles que o insultam e dificultam a sua vida. Esses são seus mestres espirituais disfarçados. Como eu disse aqui, né? O aprendizado para a gente evoluir é nos desafios, são nas decisões tomadas. Que decisão eu vou tomar diante de tal coisa que me aconteceu? De uma calúnia, de um insulto? Como eu estou agindo? É verdade o que essa pessoa disse sobre mim? Eu estou pisando na bola? Ou eu não estou cumprindo com o acordo? Ou não, eu estou seguindo. Essa pessoa está muito equivocada, eu não sou assim. Como eu estou? Como eu estou agindo? Como eu sou? Como eu estou vivendo? É assim que a gente vai compreendendo melhor o que se passa com a gente. E a gente vai entendendo melhor aonde eu vou chegar com a atitude tomada com consciência, com presença, com autoconhecimento. Seguindo, como saber se uma pessoa de fato atingiu a iluminação? Faça-lhe muitos elogios e muitas críticas. Caso ela se mostre suscetível a qualquer um dos dois, isso significa que esqueceu a natureza iluminada dela. Então, cuidado com os dois extremos. Quem te elogia demais, quem te critica demais. Porque se elogia demais e você se envaidece e se deixa levar, significa que você está longe de ir para a natureza da iluminação, de ascender, de ser uma pessoa mais espiritualizada. Você está se deixando levar pela vaidade. E aí a queda pode ser grande. E cuidado com aquela que não vê coisas boas em você, só te critica, porque você pode acabar aceitando isso como verdade. Que você só recebe críticas ruins, que você não dá conta, que você não é capaz, que é difícil. Você acaba internalizando isso. Então, autoconhecimento, esse despertar, é isso tudo que nós estamos comentando aqui hoje. Exige de você fechar os olhos e ficar em meditação. Exige que você tenha atenção em tudo que faz. Seja observador e observadora. Evite falar pelos cotovelos. Olhe, chegue no lugar, observe, olhe, analise. Fique mais em silêncio, escute mais. É isso que vai fazer a diferença na tomada da nossa decisão. Em tudo que a gente se propor a fazer. E é isso que vai fazer toda a diferença na escadinha, no degrauzinho que eu vou subindo para a minha iluminação, para o meu despertar espiritual, para a minha evolução, seja qual nome você quiser dar. Vamos seguindo. Nossas emoções são cheias de caprichos, como o clima de Londres. Num minuto, alguém nos critica e ficamos ofendidos e furiosos. No minuto seguinte, alguém nos elogia e nos sentimos orgulhosos e importantes. A menos que reconheçamos o ponto imutável abaixo da superfície de nossas emoções impermanentes, nos sentiremos reféns dos caprichos delas. A encontrar o ponto exato da sua emoção. Alguém que te elogia muito, alguém que te critica muito, que comentamos agora, esse aí é a virada para você cair, para você entrar numa depressão, para você achar que você é incapaz, ou se envaidecer demais e achar que pode tudo e a queda for maior. Então, muito cuidado com os elogios e muito cuidado com as críticas. Esse aí é o nosso maior mal.
parar e observar, quando alguém fala de mim, fazer essa autoavaliação, eu sou realmente isso tudo que essa pessoa está falando? Você se vê assim? Você está seguindo esse caminho que essa pessoa diz? Ou não? A pessoa está te criticando demais. Eu estou seguindo isso que ela está dizendo? Fazer essa autoanálise, se observar mais, não se deixar se envaidecer. Então, tomar muito cuidado com isso. Alguém com uma prática espiritual avançada tem a seguinte atitude: numa comunidade numerosa, vive como se estivesse só. Cuida dos próprios assuntos sem se meter nos dos outros. Quando está só, age como se estivesse em meio a uma comunidade numerosa. Segue a própria disciplina sem desviar para a preguiça. Então, o que ele quer dizer aqui com essa prática espiritual avançada? A gente vive para nós como se não estivéssemos só. A gente vive como se a gente estivesse fazendo para um monte de pessoa. A gente não usa máscara. Uma vez eu escutei uma mensagem o seguinte: você quer saber quando verdadeiramente, quando de verdade você não está usando máscara? Você realmente tirou a máscara e está mostrando quem é você? Quando você é verdadeiramente bom. Quando você está sendo generosa de verdade. Sem foto, sem mostrar para as pessoas, sem querer fazer um post. Quando ninguém sabe que você fez aquela bondade e só você sabe. Essa é você. De verdade. Essa pessoa é você. Então, o que ele está querendo dizer aqui, que quando a gente evolui e avança na nossa espiritualidade, é quando a gente faz sem esperar nada em troca. É quando a gente faz, mesmo estando sozinho, como se estivesse fazendo por uma multidão de pessoas. É quando eu não uso máscaras. Quando eu estou sendo verdadeiramente eu. Seguindo, uma boa mestra espiritual é capaz de esperar que os alunos amadureçam. Ela não sente necessidade de aumentar nem provar a própria iluminação. Não impõe seus ensinamentos, nem pede que os alunos sigam somente ela. Deixa que eles sejam quem são para poderem crescer sozinhos. Então, quando nós evoluímos um pouquinho, né, lá atrás, o que eu li? O primeiro trecho, o que o autor disse, que ele gostava antes, quando era mais jovem, e o que hoje ele gosta, não são as mesmas coisas. Então, um bom mestre, quando a gente evolui, quando a gente avança, né? A gente não quer muito barulho, a gente muda os nossos gostos, e isso é bacana, legal. Mas tem gente que não tem paciência com o outro. Porque se eu mudei e hoje eu só escuto um estilo de música, ou eu prefiro tal tipo de filme, e o outro não, que convive comigo, que está próximo de mim, eu não estou tendo a tolerância e a paciência de entender que o tempo dele é diferente do meu. Isso também é uma sabedoria na evolução espiritual. Se você não é assim, significa então que você não está subindo o degrauzinho. Porque o autor diz que a mestra espiritual, ela é capaz de esperar os alunos. Eu ensino, mas eu não posso fazer por ele. Eu mostro que tal coisa pode ser prejudicial, não pode ser tão legal, um filme dessa espécie, desse jeito. Mas eu tenho que esperar o tempo dele. Eu jogo
a rede e espero ele vir, né? Espero vir os peixes, espero o tempo. Então, até isso, né, nós encontramos quando a gente desacelera, como ele diz aqui, né, as coisas que você só vê quando desacelera, até isso nós encontramos na sabedoria da nossa evolução, de entender que, nossa, que legal, eu subi mais um degrau, olha como eu tô melhor, olha como eu tô mais paciente, mais tolerante, olha que meus gostos mudaram, eu não gostava disso, agora eu gosto, olha como eu tô melhor. Mas às vezes eu não tenho paciência de entender que o outro ainda tem que passar por um estágio para alavancar. E aí eu fico impaciente, ou eu fico embrutecida, ou intolerante, raivosa. Então isso não é a sabedoria de quem está buscando esse processo de desacelerar e evoluir. É o que ele diz aqui. Último trecho desse subtítulo. Quando uma conversa profunda e honesta nos faz sentir conectados a alguém, ficamos muito felizes. É possível ter a mesma conexão profunda com nós mesmos quando aceitamos por completo quem somos e nos damos conta de nossa natureza iluminada. Essa também é uma fonte de felicidade e liberdade incomparáveis. Aqui ele está mostrando como é legal, né, quando a gente vê o nosso crescimento, a nossa maturidade, nossa evolução, e a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que estão no mesmo estágio que a gente, no mesmo nível, buscando as mesmas coisas. E ele mostra como isso é um momento de satisfação e de felicidade. Valorizar esses momentos, né? Quantas pessoas a gente encontra que não tem uma conversa tão agradável, que não tá no mesmo nível, né, que a gente de aprendizagem, de evolução. Isso acaba nos entristecendo quando a gente não encontra uma pessoa para ter um papo legal, para a gente trocar informações e até enxergar nós mesmos ali naquele diálogo. E quando a gente encontra isso, é momento de alegrar, de satisfação, de contentamento. Então, vejam que ele mostra em pequenos trechos do dia a dia e reflexões como é possível a gente estar conectado no cotidiano. Como é possível a gente dar valor às pequenas coisinhas que acontecem na nossa vida. Uma conversa produtiva, o olhar paciente, atencioso, entender que o outro não está no mesmo degrauzinho que eu, cada um está num nível, num estágio, num lugar diferente. Compreender quem eu sou nesse mundo, entender que esse processo de crescimento não é individual e sim coletivo. Não adianta eu me isolar, eu ir para as montanhas e eu ficar lá sozinha que eu vou conseguir o meu maior estágio de evolução. O desafio é coletivo. A evolução espiritual é coletiva. Por isso que estamos no meio de gente. Por isso que encontramos pessoas de tudo quanto é tipo na nossa caminhada. E aí, quando você desacelera e faz essas reflexões que ele traz aqui, né, que o Haemin Sunim traz, a gente começa a perceber que não é difícil. Não é difícil essa caminhada. Basta eu prestar atenção. Basta eu observar. E nesse processo de meditação, de silêncio, eu me conhecer e me encontrar. Porque a meditação, ela faz
toda a diferença nessa tríade aí que a gente precisa equilibrar mente, corpo e emoção. Faz toda a diferença quando eu silencio e tenho momentos de meditativos. É por isso que ele dedicou um capítulo chamado Atenção Plena. A todo momento nesse capítulo, ele pede para a gente observar, para a gente olhar, né, ser espectador da nossa vida. É isso. Hoje nós ficamos por aqui e ainda não acabou esse capítulo, que é a Atenção Plena. Nossa próxima leitura vai ter um subtópico desse capítulo, tá? Nós vamos dar continuidade. Ok, então vamos finalizar. A gente sempre termina, né, fazendo um momento de relaxamento, de sintonia, de conexão, porque é uma leitura praticada e comentada, né? Como eu já disse, praticada faz toda a diferença. A gente não chegar atropelando, a gente chegar chegando. Primeiro respira, conecta, faz a leitura, como a gente já fez, e sair também com gentileza, com presença. Não vamos sair, desligar aqui e ir embora de uma vez. Vamos sair dessa leitura entregando um pouquinho do nosso coração, entregando um pouquinho da nossa presença, da nossa consciência presente. Então eu peço para que você dê uma espreguiçada, alonga um pouquinho o pescoço. Eu gosto de alongar muito assim as costas, fazer um giro aqui no ombro, dar um aperto um pouquinho. Ok, e a gente vai fechar os olhos. Te convido a fechar um pouco os olhos, descansar a língua no céu da boca, relaxar as mãos, os pés e apenas sentir a respiração acontecer. Se os problemas aparecerem na sua mente, isso é normal acontecer. Um pensamento, uma ideia, deixa ele embora. Respire e observe a respiração. Sentindo o movimento do corpo, na inspiração, na expiração. Deixa o corpo ir desestressando, distensionando e a mente se acalmando. E agora vamos fazer uma respiração bem profunda, enchendo o máximo que conseguir o peito de ar. E solta, vai abrindo os olhos. E assim nós concluímos mais uma leitura do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Esse conteúdo vai ficar gravado, mas eu peço para que você compartilhe com pessoas que precisam desses momentos. Um amigo, um parente, um colega, um irmão, um primo. Compartilhe essa leitura que, assim como está te fazendo bem, vai fazer bem para outras pessoas também. Muito obrigada e até a próxima leitura. Tchau, tchau.